Programa Encontro Semanal. Oferecimento Beleza e Cia, a vida com mais estilo. Ovos Josidite. Coma ovos e ganhe força. Olá, mais uma vez damos início ao nosso programa. Neste programa você vai ver uma reportagem sobre a Pastoral da Criança, que neste ano completa 35 anos. Continua assistindo a reflexão sobre a virtude da obediência no quadro Direção Espiritual e ainda acompanha o primeiro episódio da série do mês de julho, onde vamos apresentar o Tribunal Eclesiástico. Começa agora o nosso encontro semanal. A Pastoral da Criança completa 35 anos de fundação. Essa pastoral atua no Brasil e em outros 10 países, acompanhando crianças, gestantes e famílias mais pobres. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. A Pastoral da Criança é um organismo de ação social da CNBB. Ela foi fundada em 1983 pela médica sanitarista e pediatra doutora Zilda Arnes Neumann e pelo arcebispo de Londrina, Dom Geraldo Magela Aniello. Ela surgiu como uma ação social de cuidado da Igreja Católica para a sociedade. Porque nós entendemos que uma obra social católica cristã, ela é resultado de uma opção de fé. A missão da pastoral é promover o desenvolvimento das crianças desde o ventre materno até os 6 anos de idade, por meio de orientações básicas de saúde, nutrição, educação, cidadania e espiritualidade. A missão da Pastoral da Criança é acompanhar as gestantes, do início da gestação até os 6 anos de idade da criança. Então, é prevenção e prevenção contra desnutrição, violência, saúde, acompanhar elas ver se a gestante está fazendo pré-natal, se ela está sendo bem acompanhada, se está tendo vacina nos postos de saúde. Então, a Pastoral da Criança ela atua na prevenção de todas as doenças contra as crianças e gestantes. A Pastoral da Criança tem como objetivo promover acompanhamento e desenvolvimento infantil. Uma das inovações da Pastoral é o aplicativo Visita Domiciliar, que em 2018 concorre ao Prêmio de Comunicação Dom Luciano Mendes de Almeida, organizado pela CNBB. A Pastoral da Criança também está inovando, está ficando melhor para o líder trabalhar. Tem uns aplicativos da visita domiciliar, onde você faz a visita, além de você preencher no caderno, você tem um aplicativo no seu celular e os dados são sincronizados automaticamente, já chega na base, que é para contagem das crianças. Então, o aplicativo é da visita domiciliar. Ali você vai fazendo as perguntas para a mãe e vai sincronizando os dados. Em junho deste ano, foi realizado o encontro com os bispos referenciais e missa de ação de graças em Curitiba, sede nacional da Pastoral da Criança, para celebrar as conquistas, avaliar os desafios e definir estratégias de atuação. Para mim, eu pensava, se numa cidadezinha tem o CRAS, que pesa as crianças, que fornece o alimento, então não seria mais necessária a Pastoral da Criança. E eu voltei com uma compreensão diferente, que a Pastoral da Criança ela tem algo mais do que apenas o cuidado físico, o cuidado e o acompanhamento das crianças nestes aspectos. Eu vim para que todos tenham vida. Todos os povos têm suas férias, as férias de descanso, as férias de lazer, as férias de viagens. Isso é para todo mundo.
Mas se estabeleceu na igreja umas férias ritmadas pela semana, que é o domingo. O domingo é a Páscoa semanal. O domingo é a féria das férias. É o dia dos dias. Assim, um santo padre da igreja ensina o Senhor dos dias, o domingo. Então nós temos estas férias fixadas pelo calendário civil no verão e agora no mês de julho, e nós temos a férias semanal, o descanso, o repouso sabático, que para nós se tornou o domingo, por motivo da ressurreição de Jesus, repouso que não é apenas para esticar as nossas pernas, mas para nos dar tempo para louvar, engrandecer, bendizer o nome do Senhor, visitar os enfermos, fazer boas obras de caridade. E assim estamos vivendo estes tempos de descanso, que são longos em alguns momentos, são mais breves em outros, e os mais breves são os mais preciosos, porque são o tempo do repouso dominical. O sacerdote é um homem que tem a própria história transformada pela palavra de Deus e que é chamado a levá-la a todas as nações, porque Deus continua caminhando com seu povo e falando com ele. É necessário dizer sim a algo maior do que nós. Há uma história de salvação tão antiga e tão nova. Nela, Deus mesmo é o autor e espera de cada um de nós uma resposta de gratidão, porque Ele continua chamando e conduzindo. Vale a pena dizer sim a Ele. Ovos Josidite, qualidade e saúde para a sua vida. El cansancio de los sacerdotes. ¿Saben cuántas veces pienso en eso? Los sacerdotes, con sus virtudes, con sus defectos, desarrollan su labor en tantos campos. Y ante tantos frentes abiertos, no se pueden quedar parados después de una desilusión. En esos momentos es bueno que recuerden que la gente quiere a sus pastores, los necesita, confía en ellos. Recemos juntos para que los sacerdotes que viven con fatiga y en la soledad el trabajo pastoral se sientan ayudados y confortados por la amistad con el Señor y con los hermanos.
Hoje, no quadro As Razões da Fé, temos um vídeo enviado por Rafaela e Manuela Staciarini, da paróquia Santa Genoveva, em Goiânia. Bom dia, padre. A gente queria saber um pouquinho sobre o pecado. Qual seria a sua definição? E se a crença nos signos é uma forma de pecado? Obrigado. Em primeiro lugar, quero saudar a todos os paroquianos da paróquia Santa Genoveva, da qual hoje eu faço parte como administrador paroquial. Que Deus abençoe a todos vocês que assistem este programa. Olá, Rafaela, obrigado por sua participação. O pecado é uma falta contra a razão, contra a verdade e contra a consciência reta. É uma falta ao amor verdadeiro para com Deus e para com o próximo, por causa de um apego perverso a certos bens. O pecado fere a natureza do homem e ofende a solidariedade humana. Podemos defini-lo como uma palavra, um ato, um desejo contrários à lei de Deus. O pecado é uma ofensa a Deus. Ele ergue-se contra o amor de Deus por nós e desvia dele os nossos corações. O primeiro pecado é uma desobediência, uma revolta contra Deus. Ele é, portanto, amor de si mesmo até o desprezo total de Deus. Por causa dessa exaltação orgulhosa de si mesmo, o pecado se torna no homem totalmente contrário à obediência de Jesus, que realiza a salvação. Segundo o Catecismo da Igreja Católica, há uma grande variedade de pecados. A Sagrada Escritura nos fornece várias listas. Uma das mais conhecidas está na Carta de São Paulo aos Gálatas, capítulo 5, que diz que as obras da carne se opõem aos frutos do Espírito. As obras da carne são fornicação, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, rixas, ciúmes, ira, discussões, discórdias, divisões, inveja, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas. Com base nesta passagem e na resposta à pergunta sobre o pecado, respondo à pergunta da Manuela. A crença em horóscopo é sim um pecado, pois quando colocamos a nossa fé, que é devida a Deus, em uma criatura, cometemos a idolatria. Além disso, podemos dizer que a nossa vida não é regida pelo movimento dos astros, mas pela liberdade do homem que submete a sua própria vontade à vontade de Deus. Atribuir aos astros o poder de determinar a nossa história é o que chamamos de superstição. Todo católico deve ter Deus como centro de sua vida, a razão da sua existência e o sustento de sua história. Convido você a participar do quadro As Razões da Fé, enviando para nós um vídeo com a sua pergunta. O WhatsApp do programa Encontro Semanal é 99174-9290. Esteja sempre pronto a dar a todos as razões da sua fé. No quadro Minha Comunidade, você vai conhecer a quase paróquia Santa Rita de Cássia, em Senador Canedo. Comunidade que empreendeu a edificação espiritual da igreja como processo para a construção do templo físico. Senhor nosso Deus, façamos ao nome do Altíssimo. O início da quase paróquia Santa Rita de Cássia aconteceu com reuniões realizadas nas casas. Um tempo depois foi que os fiéis passaram a possuir um lugar para a celebração das missas. Depois conseguimos comprar esse lote aqui e viemos para cá para fazer a construção. E aí estamos esperando, já temos 3 anos aqui debaixo da lona. A quase paróquia Santa Rita de Cássia está situada em Senador Canedo. Segundo o Código de Direito Canônico, ela é confiada a um sacerdote e que, por motivos peculiares, ainda não foi elevada à condição de paróquia. A igreja atualmente realiza trabalhos missionários e oferece à comunidade liturgia, curso de noivos, curso de batismo, trabalho de missão e catequese. A nossa catequese aqui, numa região carente igual essa, ela já consegue receber em média de 120 crianças. O serviço dentro da quase paróquia envolve inclusive as crianças. Sou coroinha aqui, já vai fazer 2 anos esse ano e eu gosto muito de servir a igreja. Aqui eu ajudo os celebrantes, eu seguro o microfone, porque a coisa que eu mais gosto é segurar o microfone. Como trabalho missionário,
A cada semana, uma família da Quase Paróquia é sorteada para levar a imagem da Sagrada Família para casa. Cada semana ela vai sorteada para uma casa. E a pessoa que vai receber na sua casa convida seus vizinhos, independente do credo religioso deles. Pelo empenho da comunidade, a Quase Paróquia foi se estruturando. Aqui a gente está começando devagar com a participação da comunidade, né? Devagar a gente está construindo, está começando a fazer toda a obra. Quantas igrejas começam com edifícios enormes, mas não construíram edifício espiritual? Aqui vai se construir o contrário, primeiro o edifício espiritual, depois o edifício civil. Eu acho que é por aí que a coisa tem que ir. Com alegria aclamar seu amor, sua glória, vontade e poder. Em todo tempo, na origem da vocação, está a iniciativa do amor infinito de Deus, que chama o homem a realizar-se plenamente neste mesmo amor que Deus manifestou aos homens em Jesus Cristo. São João Maria Vianney costumava dizer que o padre não é padre para si mesmo, e por isso, cada sacerdote é um homem que se entrega totalmente. Porque é preciso anunciar a beleza deste amor divino, que precede e acompanha. Este amor é impulso secreto, é ajuda que não falha mesmo nas circunstâncias mais difíceis. Este amor impulsiona a continuar à procura dele, à procura daquela vontade divina que inquieta o coração e que inflama a alma. Este amor tem um nome e um rosto. Vale a pena dizer sim a ele. Ovos Josidite. Qualidade e saúde para a sua vida. El cansancio de los sacerdotes. ¿Saben cuántas veces pienso en eso? Los sacerdotes, con sus virtudes, con sus defectos, desarrollan su labor en tantos campos. Y ante tantos frentes abiertos, no se pueden quedar parados después de una desilusión. En esos momentos es bueno que recuerden que la gente quiere a sus pastores, los necesita, confía en ellos. Recemos juntos para que los sacerdotes que viven con fatiga y en la soledad el trabajo pastoral se sientan ayudados y confortados por la amistad con el Señor y con los hermanos. No quadro Arquidiocese Entrevista de hoje, o arcebispo Dom Darcy José Nicioli
presidente da Comissão Episcopal Pastoral para a Comunicação da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, fala sobre o Prêmio de Comunicação da CNBB 2018. Os prêmios de comunicação da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil já têm uma história bastante expressiva. Há mais de 50 anos, os bispos premiam autores e obras na área da comunicação. Margarida de Prata, prêmio concedido ao cinema, a primeira vez que foi outorgado foi no ano de 1967. Assim também em outras áreas da produção, como a imprensa, o rádio, a televisão e ultimamente também a internet, que denominamos Dom Luciano Mendes de Almeida. Não será diferente durante este ano de 2018. Nós concederemos os prêmios de comunicação durante o Encontro Nacional da PASCOM, e será no dia 20 de julho próximo. E no dia 25 de julho, um pool de emissoras católicas vai socializar tudo isso para o Brasil inteiro. Nós convidamos todos vocês a participarem. Por que deste prêmio? Para que autores sejam valorizados no seu trabalho em prol dos direitos humanos, da ética, do bem comum, investindo na vida. E todas as obras que são então com essa temática trabalhada a partir dos valores do Evangelho, os bispos querem ressaltar. Assim, nós damos importância aos autores e os animamos para que continuem a produzir, e também ressaltamos as belas obras que são produzidas no Brasil em todas estas áreas de produção da comunicação. Para isso, então, existem os prêmios de comunicação da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Participem, então, dia 25, você vai poder assistir pela televisão um pool de emissoras católicas falando de todos esses prêmios e dos seus autores premiados. Nos dois últimos programas, iniciamos a direção espiritual desenvolvendo o tema da virtude da obediência, que é um dos desdobramentos da virtude da justiça. Meditamos sobre o aspecto da sua natureza. Hoje vamos tratar sobre a mesma virtude e aprofundar nos graus da obediência. Para isso, faremos uma distinção básica entre a obediência dos principiantes na fé e daqueles que já fazem um longo caminho de conversão. Como os principiantes devem viver a virtude da obediência? Devem aplicar-se antes de qualquer coisa à observância fiel dos mandamentos de Deus e da Igreja e a submeter-se, pelo menos externamente, às ordens dos superiores legítimos com dedicação, pontualidade e senso espiritual. Aqueles que já estão na caminhada espiritual devem meditar sobre o exemplo que Jesus nos dá, desde o primeiro instante da sua vida, em que se oferece para fazer em tudo a vontade do Pai, até o último momento em que morre vítima de sua obediência. Estas pessoas devem suplicar que Jesus venha viver nelas com o espírito de obediência e se esforçam para se unir a Ele e tenham coragem de se submeter aos superiores, como Ele mesmo se submeteu em obediência a Maria, a sua mãe, e a José, o seu pai adotivo. Elas não se contentam em obedecer apenas externamente, mas sujeitam internamente sua própria vontade, até mesmo nas circunstâncias mais difíceis. Obedecem de todo o coração, sem se queixarem, porque confiam que, desse modo, podem aproximar-se mais perfeitamente de Jesus. Evitam, sobretudo, usar de manipulação para convencer o superior a querer o que elas querem. Como diz São Bernardo, aquele que de modo explícito ou disfarçadamente procura que o seu diretor espiritual lhe dê ordens de acordo com a sua própria vontade, gabando-se de obediente, na verdade engana-se a si mesmo. Além dos iniciantes na fé e daqueles que já estão na caminhada, existe uma categoria de pessoas que buscam mais perfeitamente a vida cristã. Esses sujeitam o próprio juízo ao juízo do superior, sem sequer examinar os motivos por que ele manda. Como explica Santo Inácio, quem pretende fazer perfeita e inteira oblação de si mesmo, além da vontade, é necessário que ofereça também o entendimento.
não deve ter somente um querer, mas também um mesmo sentimento com o seu superior, sujeitando o próprio juízo ao dele. Assim, para a nossa vontade, não se desviar do bem, devemos conformá-la à vontade do superior. Como vimos anteriormente, obedecer aos superiores legítimos é o mesmo que obedecer a Deus. Hoje damos início a mais uma série de reportagens. No mês de julho falaremos sobre o Tribunal Eclesiástico. No primeiro episódio você vai entender um pouco mais sobre esse organismo da Igreja Católica. O Tribunal Eclesiástico é um organismo que ajuda a Igreja a distribuir a justiça. A Igreja possui um direito próprio e, para ser aplicado, precisa de um tribunal. A Justiça Canônica propõe orientar os cristãos em diversas situações. O Tribunal Eclesiástico, a finalidade dele é a finalidade da Igreja. E nós sempre falamos que é a salvação das almas, né? Então, o Tribunal Eclesiástico, a finalidade dele é ajudar as pessoas. Na verdade, corrigir as pessoas que estão erradas, distribuir a justiça para que as pessoas andem no caminho de Deus. Inclusive, muita gente acaba se convertendo quando se encontra com as leis eclesiásticas. Mais do que punir, as leis eclesiásticas são para ajudar as pessoas, para corrigi-las e fazê-las entender, né, qual é o caminho de Deus. Segundo o Código de Direito Canônico, um caso analisado e julgado em um tribunal eclesiástico forma um processo canônico. A Igreja divide os processos em dois tipos, matrimonial e penal. Na verdade, duas. E a maior delas é os pedidos de declaração de nulidade matrimonial. O grande trabalho do tribunal é esse. As pessoas que julgam, as pessoas que não deu certo o seu casamento, o seu matrimônio, julgam que o seu casamento não aconteceu, que o seu casamento foi nulo. Então entram com o chamado processo de declaração de nulidade, para que os juízes do tribunal decidam se realmente houve ou não houve casamento, houve ou não houve o matrimônio. E existem ações, né, ou omissões que, se esses fiéis cometem, eles incorrem em crimes, né, do ponto de vista também eclesiástico. E, de acordo com cada um desses crimes, se aplica determinadas penas, né? A Igreja Católica tem um código de leis próprio, um sistema jurídico próprio, tribunais próprios e juízes para tutelar a justiça na Igreja. A maior dificuldade que o Tribunal Eclesiástico enfrenta é a formação adequada dos peritos para julgar os processos. Uma das mudanças propostas pela Arquidiocese de Goiânia foi instituir um mestrado em Direito Canônico. Em parceria com a Pontifícia Universidade Gregoriana, a Arquidiocese busca dar celeridade aos processos. Para a Igreja Católica, para agir nos tribunais da Igreja, é necessário que a pessoa seja mestre em Direito Canônico. Nesse sentido, para poder potencializar os tribunais aqui do Centro-Oeste do Brasil, a Arquidiocese de Goiânia enfrentou esse grande desafio que é a criação de um mestrado em Direito Canônico. O mestrado funciona aqui em Goiânia, então é uma proposta formativa que a Arquidiocese trouxe para formar peritos, mas ele também está aberto a pessoas que querem entender um pouco mais em Direito Canônico. Mais uma vez chegamos ao final do nosso programa. Você pode nos acompanhar pelo Facebook e Instagram e ainda assistir a todas as edições do nosso programa no YouTube da Arquidiocese de Goiânia. Se inscreva em nosso canal e receba semanalmente as notificações dos programas postados. Nos vemos na próxima semana no nosso encontro semanal. Louvemos ao Senhor pelo nosso imenso Brasil, terra abençoada, já o nome diz, terra de Santa Cruz. No próximo programa, na série sobre o Tribunal Eclesiástico, você vai entender um pouco mais dos tipos de processos, o matrimonial e o penal. Participe você também do programa Encontro Semanal, todo sábado às 8h30 da manhã e às 17 horas, aqui na PUC TV. Programa Encontro Semanal,
Oferecimento Beleza e Cia, a vida com mais estilo. Ovos Josidite, coma ovos e ganhe força.